Olá, boa tarde. Comissão de Direitos Humanos do Legislativo Paulista debate os casos de estupros na USP. E a comissão volta a se reunir hoje na Assembleia. Deputados querem transparência sobre os recursos arrecadados em pedágios automáticos das estradas paulistas. Agora, no Jornal da Assembleia. Começamos o Jornal da Assembleia desta quarta-feira, conversando ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que está no plenário, Juscelino Kubitschek. Mauro, boa tarde. Ontem o plenário aprovou o projeto que os deputados chamam de PPP, não é isso? Olá, Sérgio Everton, boa tarde a você. Sim, é isso. Você se refere ao projeto de lei número 823 de 2014 do Executivo. Com a aprovação, o governo fica autorizado a usar receitas vinculadas da saúde como garantia em contratos de PPP, parceria público-privada, em ações e serviços exclusivamente da pasta da saúde. 65 parlamentares participaram do processo de votação, incluindo o presidente Samuel Moreira. Foram 64 votos favoráveis e nenhum contrário. E para passar a valer, a matéria ainda precisa ser sancionada pelo governador Geraldo Alckmin. Sérgio. Mauro, e quanto ao projeto que vai ser votado hoje, né, que é de atuação dos bombeiros, vai ser votado mesmo hoje? Você se refere, Sérgio, ao projeto de lei complementar número 24 de 2014, também do Executivo, que cria o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. Na prática, esta matéria confere poder aos bombeiros de São Paulo para multar os estabelecimentos em desacordo com as normas de segurança. A discussão deste projeto foi encerrada na tarde e noite desta terça-feira, mas a votação ficou para hoje porque os deputados trabalham na elaboração de uma emenda aglutinativa. A emenda aglutinativa, ela funde o texto de emenda com o texto principal da matéria. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa daqui a pouco, a partir das 14h30, com os pronunciamentos dos parlamentares sobre temas livres na tribuna. O Colégio de Líderes, que é a reunião dos líderes das bancadas partidárias, tem início a partir das 15h30 e os trabalhos da sessão plenária podem ser acompanhados na página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro. E agora vamos conversar ao vivo com a repórter Viviane Cesarino, que tem os detalhes da reunião dos deputados da Comissão de Educação e Cultura, que acontece hoje à tarde aqui na Assembleia. Viviane, boa tarde. Oi, Sérgio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, a reunião da Comissão de Educação e Cultura acontece a partir das 14h30 da tarde, nesse plenário aqui onde eu estou, que é o plenário José Bonifácio, por enquanto vazio, mas daqui a pouquinho vai ficar cheio de parlamentar, de deputado, analisando uma pauta que hoje é curta, viu? Tem só 8 itens e dentro desses 8, 3 projetos de lei. Um desses projetos, o primeiro que eu vou contar para vocês, é um projeto do deputado Mauro Bragato, do PSDB, que propõe a instalação do curso de terapia ocupacional na Unesp de Presidente Prudente. O segundo projeto é um projeto do deputado Roberto Moraes, do PPS, que dá a denominação de Haroldo Donizete Leite a uma escola estadual, a Escola Estadual Jardim Botânico, na cidade de São Pedro. E o terceiro projeto de lei que deve ser votado, analisado daqui a pouquinho, é do deputado Cauê Macris, que é o líder do PSDB aqui na Assembleia, que dá o nome de professora Maria Cristina de Souza Lobo, à Escola Estadual Jardim Nova Europa, na cidade de Hortolândia. Além disso, os deputados devem votar vários requerimentos. Um deles propõe a convocação da presidente do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, USP, Unesp e Unicamp. O nome dela é professora doutora Marilza Vieira Cunha Rudig. Isso para falar sobre a crise que atinge as universidades públicas aqui do estado de São Paulo. Além disso, mais uma vez, eles vão tentar votar um requerimento que convoca a presidente da Sabesp, Dilma Pena, para falar, claro, sobre a crise hídrica que atinge todo o estado de São Paulo, pelo menos a região metropolitana e aqui a capital. Tudo isso vocês podem acompanhar pelo site da Assembleia Legislativa, www.al.sp.gov.br. Sérgio. Ok, Viviane, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais volta a se reunir hoje aqui na Assembleia. E o repórter Jeremias Gomes tem agora ao vivo as informações. Jeremias, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que nos acompanha. Exatamente. Aqui no plenário Teotônio Vilela, daqui a pouco, às 14h, a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Adriano Diogo do PT, vai se reunir para debater denúncias de supostas agressões a 22 presos que teriam sido realizadas pelo GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida ligado à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, no CDP, que é o Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, em março deste ano. Os 22 presos estariam com hematomas em seus corpos e após denúncias de um grupo de 40 familiares de detentos, o promotor de justiça Francisco Xavier de Moraes, aliás, Fábio Antônio Xavier de Moraes, decidiu realizar o exame de corpo de delito, determinar esse exame de corpo de delito nos presos e constatou, segundo o promotor, que 18 dos 22 presos teriam sofrido agressões. Bom, esta reunião presidida pelo deputado Adriano Diogo, como eu disse, às 14h, aqui no plenário Teotônio Vilela, foram convidados para este encontro, esse debate, o promotor de justiça citado, o secretário de Administração Penitenciária, Lourival Gomes, e também Luiz Henrique Vilela, que é o comandante do GIR, o Grupo de Intervenção Rápida. Você pode acompanhar esta reunião pelo site da Assembleia Legislativa, www.al.sp.gov.br. Sérgio. Jeremias. E ontem, uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo Paulista debateu os casos de estupros acontecido dentro da Universidade de São Paulo, a USP. Veja na reportagem de Silvia Garcia. 13 pessoas envolvidas com os casos foram convidadas. Apenas 4 compareceram. Entre elas, o presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, uma das entidades que fizeram as festas onde os crimes foram relatados. Do que se esperava ouvir, pouco foi falado. Para de me desrespeitar aqui na frente de todo mundo. Você não está percebendo que está todo mundo percebendo que você só responde o que você quer e ainda fica me enquadrando? Por favor, você acha que eu vou parar nisso? Vai aprovar uma CPI aqui, com unanimidade de todos os partidos da casa. O Ministério Público também esteve presente. Me pareceu um depoimento consciente, porque eles foram a primeira das instituições que vieram até a LESP e se justificar e apresentar uma manifestação formal contra os atos de violência que estão ocorrendo lá. Então, ainda não os ouvi no Ministério Público, mas achei que foi um primeiro importante passo que eles deram para uma solução extrajudicial do conflito. Em apoio à Comissão de Direitos Humanos, o Dr. Drauzio Varela deixa claro sua indignação dos casos relatados no mesmo lugar onde se formou médico. Homem nenhum tem esse direito. Você não pode se aproveitar de uma mulher porque ela bebeu, ou não pode se aproveitar de uma mulher porque ela apareceu vestida de um jeito que estimulou a tua fantasia. Estupro é crime. Eu fui aluno da Universidade de São Paulo. Eu fico muito envergonhado disso acontecer na faculdade onde eu aprendi a ser médico. Outro caso de estupro, que aconteceu há 2 semanas apenas, também foi trazido à reunião. Eu recebi uma ligação ontem de uma menina que foi estuprada há 2 semanas nos Jogos da Unifesp por um colega da unidade de Osasco, e ela é de Guarulhos. Essa menina está numa situação de trauma. Ela vai vir aqui fazer essa denúncia há 2 semanas de um estupro? Não. Ela não vai. Hoje pela manhã, o Conselho Gestor do campus Cidade Universitária aprovou um documento em que proíbe a comercialização e o uso de bebidas alcoólicas e a realização de grandes festas dentro do campus. Esta decisão começa a entrar em vigor em 2015. A expectativa agora é que uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, seja aprovada e comece ainda esta semana. Se ela for aprovada em seguida, né? Porque aí você tem que trabalhar por dia, né? Enquanto tiver... Não, mas ela só tem duração até 15 de março. Ela se desfaz. De 15 de março, todos os procedimentos se desfazem. Então, por isso que tem que trabalhar diariamente. Por isso, cada dia que nós estamos perdendo é um dia menos de trabalho. Comissão de Atividades Econômicas da Assembleia Legislativa recebeu representantes dos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
A notícia de que o governo paulista quer extinguir a Secretaria de Agricultura e Abastecimento criou uma certa apreensão em servidores da pasta, que trouxeram essa insegurança para a Assembleia Paulista. Eles querem mais transparência na questão e a criação de um fórum permanente de debates. A nossa expectativa é muito boa no sentido de estabelecermos aqui na Assembleia um fórum permanente de debates sobre o desenvolvimento rural em São Paulo, sobre o futuro da Secretaria da Agricultura, sobre as estratégias de desenvolvimento rural para o campo. O deputado José Zico Prado, do PT, defendeu a realização de uma audiência pública para ouvir a secretária Mônica Bergamaschi. O deputado Zico quer saber qual a realidade da pasta. A Secretaria de Agricultura cada ano vem sendo mais desconsiderada pelos governos que têm passado nesses últimos 20 anos. E isso é uma preocupação que a gente tem, porque a agricultura, no convite que nós estamos fazendo para a secretária, ele tem que dizer o que representa em termos de arrecadação, de emprego para nós, a população do estado de São Paulo. Se ele quer extinguir, ele tem que falar, isso está dando prejuízo. Essa secretaria não mas nós não sabemos disso. A minha avaliação, que é uma das secretarias mais importantes, todos os jornais que nós temos hoje aqui no Brasil que tem lido, é que o grande salto desses últimos anos foi o agronegócio que alavancou a economia do país. Então nós queremos saber por que alavancou nos outros estados e não alavancou no estado de São Paulo. O presidente da Comissão de Atividades Econômicas disse que não acredita na extinção da secretaria, mas que os deputados não podem ficar omissos e têm que ouvir esclarecimentos sobre isso. Com a importância que reconheço da Secretaria da Agricultura, como ex-prefeito que fui de Santa Fé do Sul, como presidente desta comissão que trata dos assuntos do agronegócio, tenho confiança e convicção na sensibilidade tanto do nosso governador como de todos que fazem parte do governo, dessa importância e da continuidade da manutenção da Secretaria e até, acho que nós temos que lutar para melhorar essa estrutura. Mas a comissão está aqui como um palco para continuar debatendo esse assunto, esclarecendo e esgotando e, com certeza, e com a nossa torcida, colocando um ponto final nisso e dando sequência de uma Secretaria da Agricultura ainda mais forte. Saber da previsão do tempo para hoje em São Paulo. A máxima prevista é de 31 graus. Em Campinas, dia ensolarado com possibilidade de chuvas à tarde. Máxima de 30 graus. Em São José dos Campos, o sol fica escondido entre as nuvens, mas faz calor, 29 graus. Em Sorocaba, sol e calor, máxima de 31 graus. E em Ribeirão Preto, sol brilha forte na maior parte do dia. A máxima também é de 31 graus. CPI da telefonia móvel se reúne daqui a pouquinho aqui na Assembleia. Nós voltamos depois do intervalo. Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Viviane Cesarino, que tem nesse momento os detalhes da reunião da CPI da telefonia móvel. Viviane, você? Isso mesmo, Sérgio. Nessa reunião devem ser eleitos presidente e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a qualidade dos serviços, ou a falta de qualidade, dos serviços prestados pelas operadoras de telefone celular. A gente sabe que hoje em dia quase todo mundo tem celular e às vezes é preciso muita sorte, para conseguir completar uma ligação. Isso que eu estou dizendo, o Procon comprova, viu? Porque no ano passado as queixas dos usuários de telefone celular, da telefonia móvel, foram as campeãs lá na instituição. Foram quase 53 mil atendimentos. Então, aqui na Assembleia Legislativa, um ano atrás, lá em novembro do ano passado, pouco mais de um ano, o deputado estadual Orlando Morando, do PSDB, conseguiu reunir as assinaturas para a formação da CPI, que vai investigar, apurar, saber por que o serviço, a qualidade desse serviço tão importante está tão ruim hoje em dia. Essa reunião ela acontece a partir das 2h30 da tarde no plenário Tiradentes e você pode acompanhar tudo bem de pertinho por meio do site da Assembleia Legislativa, por meio do portal. Sérgio. Ok, Viviane. Ontem a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprovou vários projetos de lei. E eu estive lá para conferir tudo de perto.
20 projetos de lei foram aprovados na comissão, entre eles o que autoriza o Poder Judiciário a incluir o terapeuta ocupacional nas varas de infância e juventude, de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB. O terapeuta ocupacional é importante para que formar, descobrir, formar, incentivar interesses dessa criança e desse adolescente, contribuindo, no meu modo de ver, e temos estudos, inclusive, que indicam isso, influenciando decisivamente a recuperação dessas crianças e adolescentes que estão sob a atenção da vara da infância e da juventude. Projetos como a criação do sistema de internet sem fio nas escolas públicas do Estado e a criação do programa cultural Sessão de Cinema na LESP também foram aprovados, entre outros. A deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, integrante da comissão, falou sobre o orçamento da qual é relatora para o ano de 2015. Esse relatório das audiências públicas vai nortear muito a questão do parecer que eu vou dar como relatora do orçamento, porque lá estão estabelecidas as reais necessidades, então temos que compatibilizar o orçamento do Estado com uma queda de quase 5 bilhões da arrecadação com as necessidades e as prioridades das regiões do Estado de São Paulo. O deputado Mauro Bragato falou do andamento dos trabalhos da comissão para finalizar o ano de 2014. Temos ainda em pendência as contas do governador deste ano, como também nós temos aí uma preocupação muito grande em votar o orçamento do Estado. É claro que no dia de hoje nós entregamos um relatório para todos os deputados como resultado das audiências públicas da comissão pelo Estado de São Paulo afora. Então foi uma reunião produtiva, mas ainda temos um longo caminho pela frente nessa reta final de 2014. A comissão aprovou também o projeto do deputado Jogiato, do PMDB, que prevê o atendimento médico móvel ambulatorial em casas de espetáculos com capacidade superior a 400 pessoas. Um outro projeto de lei que também teve o parecer favorável foi o do deputado Chico Sardelli, do PV, que obriga restaurantes a informarem em seus cardápios se os ingredientes são frescos, congelados, industrializados ou enlatados. A Comissão de Transportes e Comunicações aprovou 13 projetos de lei em reunião realizada no plenário Tiradentes. Entre eles, o que exige a transparência com os valores arrecadados com pedágios automotivos pelas concessionárias nas estradas em São Paulo. Os deputados aprovaram 2 moções e 13 projetos de lei. Um dos projetos do governador Geraldo Alckmin autoriza o DER, Departamento de Estradas e Rodagem, a ceder um imóvel à cidade de Nova Independência. Para o presidente da Comissão de Transportes, o deputado João Caramês, do PSDB, o destaque foi a aprovação de um projeto do deputado Gerson Bittencourt, do PT, que favorece os motoristas que pagam pedágio nas estradas de São Paulo. Isso porque determina que as concessionárias divulguem todos os valores arrecadados por aquelas empresas que fazem a cobrança automática. Foi uma bela iniciativa, porque isso dá mais transparência ao processo de concessão das rodovias e dá possibilidade para que o usuário realmente comece a acompanhar, né, esse resultado. Sem sombra de dúvida, foi uma grande iniciativa e que a comissão acabou aprovando por unanimidade. Vamos saber como fica o tempo agora à tarde em mais cidades do interior e também no litoral do estado. Em Santos, sol e calor, 31 graus. Em São José do Rio Preto, tempo bom e calor, 30 graus. Em Mogi das Cruzes, o sol brilha forte, máxima de 31 graus. Em Piracicaba, tempo bom com sol, máxima chega a 30 graus. Comissão de Finanças dá parecer favorável a mais de 20 projetos de lei. Os detalhes você tem depois do intervalo. Em greve, desde o mês passado, funcionários de empresas que prestam serviços de manutenção para a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, se reuniram com o deputado Marcos Martins, do PT, aqui no Parlamento Paulista. O sindicato da categoria e funcionários das empresas CAF e CETRENS, que prestam serviços de manutenção à CPTM, se reuniram com o deputado para debater uma pauta de reivindicações. Eles negociam a participação no lucro e resultado das empresas, pagamento de 13º atrasado e dias parados.
parlamentar diz que espera se reunir com a presidência da CPTM para debater a situação das prestadoras de serviço. Além da manutenção, problema de compra de peças, escuridão, falta de segurança, trabalhador que sofre choques elétricos. Então é uma situação bastante dramática e a população desconhece isso. Bom, e logo mais a partir das 4 da tarde está prevista uma nova audiência pública no Tribunal Trabalhista de São Paulo. Segundo o sindicato, 98% dos funcionários que prestam serviços de manutenção à CPTM estão parados desde o dia 18 de novembro. Vamos saber agora como fica o tempo em mais cidades do interior paulista. Em Franca, tempo bom e calor, 31 graus. Em Bauru, sol forte o dia todo, 30 graus. Em Limeira, tempo bom, os termômetros marcam 30 graus. E em Marília, sol forte e calor. Mas pode chover no começo da noite. A máxima chega a 31 graus. O Jornal da Assembleia desta quarta termina aqui. Parabéns à cidade de Iguape, que faz aniversário hoje. E você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia na internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Para você, uma boa tarde e até amanhã.